Diante das câmeras, Eduardo Vasconcelos era um herói. Empresário de sucesso, filantropo incansável e pai de um menino com uma rara condição neurológica. Mas atrás dos muros da mansão em Recife, uma verdade sombria se escondia sob doses de remédio e sorrisos ensaiados. Quando a única pessoa que realmente amava o menino é expulsa injustamente, o silêncio começa a ser quebrado por gestos pequenos, porém revolucionários. E é no momento em que todos acreditavam que ele jamais falaria, que Mateus decide contar ao mundo a verdade que ninguém esperava ouvir. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Sob as luzes dos holofotes, Eduardo Vasconcelos era a própria imagem da bondade. O empresário de 45 anos, dono da maior rede de hospitais privados do Nordeste brasileiro, ajeitou a gravata azul marinho antes de subir ao palco do Teatro Municipal de Recife. Seus olhos castanhos, levemente marejados, percorreram a plateia, repleta de jornalistas médicos e figuras importantes da sociedade pernambucana. Pela quinta vez naquele ano, ele realizava um evento beneficente em nome da fundação que criara para seu filho, Mateus. Boa noite a todos. Sua voz grave ecoou pelo microfone. Como muitos sabem, estamos aqui para falar de esperança, de luta, de não desistir jamais. Fez uma pausa calculada como se buscasse forças. Meu filho Mateus nasceu com uma condição neurológica rara. Os médicos do Brasil disseram que ele jamais falaria ou ouviria, que seu desenvolvimento cognitivo seria severamente limitado. Na primeira fileira, a diretora da fundação, doutora Cláudia Menezes, assentia discretamente. Eduardo continuou seu discurso, detalhando como pesquisava há anos um tratamento experimental em Portugal que poderia dar ao menino uma chance de vida normal. As fotos de Mateus, um menino de 10 anos de olhos vazios e expressão distante, preenchiam o telão atrás dele. Para isso, precisamos que o Tribunal de Justiça libere o acesso ao fundo fiduciário estabelecido pela família de minha falecida esposa. São burocracias que impedem que meu filho tenha a chance que merece, completou com um suspiro cansado. Não se trata de dinheiro, se trata de amor. A plateia aplaudiu de pé. Eduardo era admirado por todos, o homem que sozinho criava um filho especial após a partida da esposa durante o parto, o homem que doava milhões para instituições de caridade, o homem que nunca desistia. Ninguém sabia a verdade que se escondia atrás dos muros da mansão no bairro de Casa Forte. A chuva fina caía sobre Recife naquela noite. No quarto amplo, do segundo andar da mansão dos Vasconcelos, Mateus observava as gotas escorrerem pela janela. O cômodo era impecavelmente decorado, cheio de brinquedos caros que raramente eram tocados. No canto, uma estante repleta de livros que nunca foram lidos. O menino permanecia imóvel. Apenas seus olhos grandes e castanhos seguiam o caminho das gotas pelo vidro. A porta se abriu lentamente, e o som de passos suaves quebrou o silêncio. Boa noite, meu anjo. A voz doce de Dona Ivone preencheu o ambiente. A mulher de 58 anos, pele morena marcada pelo tempo e cabelos grisalhos sempre presos em um coque, era a única constante na vida do menino desde que nascera. Olha quem está aqui para ver você antes de dormir. Ela ergueu um pequeno urso de pelúcia desgastado pelo tempo, fazendo-o dançar no ar. Era o único objeto ao qual Mateus demonstrava apego. Seus olhos ganharam um brilho sutil e seus dedos finos se estenderam para alcançar o brinquedo. Ivone ajeitou os lençóis ao redor do menino e se sentou na beirada da cama. Começou a cantarolar uma canção de ninar nordestina, algo que fazia todas as noites, mesmo acreditando que ele não pudesse ouvir. Para ela, não importava o que os médicos diziam. Tinha certeza de que, de alguma forma, Mateus entendia seu carinho. Um dia você vai falar comigo, não vai? Sussurrou, afagando os cabelos negros e macios do menino. E quando esse dia chegar, vou ser a pessoa mais feliz do mundo. O barulho de um carro estacionando interrompeu o momento. Mateus se encolheu instintivamente sob as cobertas, agarrando o ursinho com força. Ivone notou a mudança imediata. Era assim sempre que Eduardo chegava em casa. Não precisa ter medo, meu anjo.
Dona Ivone está aqui. Passos firmes subiram a escadaria principal. A porta se abriu com um movimento brusco e Eduardo entrou no quarto. O sorriso caloroso que exibira no evento havia desaparecido por completo. Em seu lugar, uma expressão fria e calculista. Como ele está? Perguntou secamente, sem olhar diretamente para o filho. Bem, doutor Eduardo. Já tomou banho, comeu tudo direitinho e está prontinho para dormir. Eduardo se aproximou da cama, analisando o filho como quem examina um objeto. Já está na hora do remédio dele. Ivone hesitou. Doutor, será que não podemos pular hoje? Ele parece tão cansado. Você é médica agora, Ivone? A voz cortante de Eduardo a fez recuar. O remédio é essencial para estabilizar a condição dele. Ou você quer que ele tenha uma crise como da última vez? Não houve crise alguma, pensou Ivone, mas manteve o pensamento para si. Em 10 anos cuidando do menino, nunca presenciara nada que se parecesse com uma crise neurológica. Mas quem era ela para questionar? Uma simples empregada doméstica de Bezerros, interior de Pernambuco, diante de um dos homens mais poderosos do estado. Eduardo retirou do bolso um frasco pequeno contendo um líquido escuro e viscoso. Mediu cuidadosamente a dose em uma colher e se aproximou de Mateus. Abra a boca, filho. Os olhos do menino demonstraram um breve lampejo de resistência, mas logo cederam. Ele engoliu o líquido amargo fazendo uma careta. Ótimo. Agora certifique-se de que ele durma. Tenho uma videoconferência importante com Lisboa em meia hora. Eduardo saiu do quarto sem olhar para trás. Ivone observou como, em minutos, os olhos de Mateus começaram a ficar pesados, sua expressão mais distante que o normal. Era como se uma cortina descesse lentamente, apagando qualquer faísca de vida naquele olhar infantil. Ela acariciou o rosto do menino, enquanto uma lágrima silenciosa escorria por sua face enrugada. Havia algo errado naquela casa. Algo que não conseguia nomear, mas que sentia em cada célula de seu corpo. Um segredo sombrio escondido por trás da fachada perfeita da família Vasconcelos. Um dia vou entender o que acontece aqui, meu anjo, sussurrou, enquanto Mateus mergulhava em um sono profundo. E quando esse dia chegar, prometo que vou te proteger, custe o que custar. Lá fora, a chuva engrossava, castigando os telhados da capital pernambucana. E dentro daquela mansão silenciosa, 2 almas solitárias, uma aprisionada pelo silêncio forçado, outra pela impotência, aguardavam um despertar que parecia impossível. No escritório do andar de baixo, Eduardo discutia ao telefone, sua voz um murmúrio calculado. Os documentos estão prontos. Sim, a audiência está marcada para o próximo mês. Quando o dinheiro for liberado, podemos finalmente colocar o plano em prática. A manhã nasceu clara em Recife. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas frestas da persiana, desenhando linhas douradas no piso de madeira do quarto de Mateus. Dona Ivone entrou silenciosamente, carregando uma bandeja com mingau de aveia e suco de laranja. Sorriu ao ver que o menino já estava acordado, sentado na cama, observando o movimento das partículas de poeira que dançavam na luz. Bom dia, meu príncipe. O dia está lindo lá fora. Que tal tomarmos café na varanda hoje? Mateus, não, respondeu. Nunca respondia, mas seus olhos se iluminaram sutilmente ao ver a mulher. Ivone conhecia cada nuance daquele olhar. Para ela, os olhos do menino falavam mais do que muitas bocas por aí. Com cuidado, ajudou-o a se vestir. Uma rotina que conhecia como a palma de sua mão, após 10 anos dedicados àquela criança. Escolheu uma camisa de algodão azul e bermuda clara, para combinar com o dia, explicou, mesmo sem saber se era compreendida. Enquanto arrumava os cabelos negros do menino, Ivone cantarolava uma antiga canção de sua terra natal. Falava sobre passarinhos que voavam livres pelo céu, sobre rios que corriam sem medo até o mar. Mateus a fitava com intensidade, como se tentasse absorver cada palavra. O doutor Eduardo saiu bem cedo hoje. Disse que só volta à noite, comentou, ajustando o cadarço dos tênis do garoto. Sabe o que isso significa? Que temos o dia todinho, só para nós. Na varanda que dava para o jardim interno da mansão, Ivone acomodou Mateus em uma cadeira confortável,
O mingau estava na temperatura perfeita. Com paciência, dava pequenas colheradas ao menino, que aceitava o alimento sem resistência. Entre uma colherada e outra, continuava sua conversa unilateral, contando histórias de sua infância no interior, de como o céu lá era diferente, mais estrelado, mais vasto. Um dia vou te levar para conhecer Bezerros, prometeu. Lá tem o maior carnaval do interior, sabia? O maracatu rural, os papangus com suas máscaras coloridas. Você ia adorar. Por um instante, pareceu ver um brilho diferente nos olhos do menino, quase como se ele tentasse imaginar aquele lugar distante. Mas talvez fosse apenas o reflexo do sol nas lágrimas que se acumulavam nos cantos de seus próprios olhos. Terminado o café, Ivone levou Mateus para o jardim. A mansão dos Vasconcelos era cercada por altos muros, isolando-os do mundo exterior. O jardim interno, no entanto, era um pequeno paraíso. Mangueiras carregadas de frutos, jasmins perfumando o ar, uma pequena fonte no centro, onde peixes coloridos nadavam tranquilamente. Acomodou o menino sob a sombra de uma mangueira frondosa. Dele, retirou da bolsa alguns blocos coloridos de madeira que comprara secretamente na feira de artesanato. O doutor Eduardo não aprovava brinquedos simples como aqueles, preferindo tablets e jogos eletrônicos caros que Mateus nunca demonstrava interesse. Vamos brincar um pouco? Olha, podemos construir um castelo. Começou a empilhar os blocos, mostrando ao menino como fazê-lo. Para sua surpresa, Mateus se inclinou para a frente e, com movimentos hesitantes, pegou um dos blocos. Suas pequenas mãos tremiam levemente, enquanto tentava posicioná-lo no topo da construção. O bloco caiu. 1, 2, 3 vezes, mas na quarta tentativa conseguiu equilibrá-lo. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Ivone sentiu o coração apertar. Aqueles pequenos momentos eram raros e preciosos. Contradiziam tudo o que o doutor Eduardo dizia sobre a condição do filho. Como poderia um menino supostamente incapaz de aprender coordenar movimentos tão precisos? Como poderia demonstrar alegria se não compreendesse o mundo ao seu redor? Você é muito mais do que eles dizem, não é, meu anjo? Sussurrou segurando as mãozinhas do menino entre as suas. Passou a tarde inteira assim, brincando, mostrando plantas, contando histórias. Por algumas horas, o silêncio opressivo da mansão foi substituído pela melodia suave da voz de Ivone e pelo ocasional farfalhar das folhas da mangueira. Quando o sol começou a se pôr, Ivone consultou o relógio. Era quase hora do remédio de Mateus. O doutor Eduardo ligara mais cedo, lembrando-a de não se esquecer da medicação mesmo em sua ausência. Vamos entrar, meu príncipe. Está ficando fresco aqui fora. De volta ao quarto, Ivone ajudou Mateus a se preparar para o banho. Foi quando notou algo diferente. Uma pequena mancha arroxeada no braço do menino, perto do ombro. Seu coração acelerou. Não era a primeira vez que encontrava marcas inexplicáveis no corpo da criança. Quem fez isso em você, meu anjo? Perguntou, passando os dedos delicadamente sobre a marca. Mateus desviou o olhar, como sempre fazia quando algo o incomodava. Ivone sentiu um nó na garganta. Havia tantas perguntas sem resposta naquela casa, tantos segredos. Após o banho, vestiu Mateus com um pijama macio e o acomodou na cama. Na mesinha ao lado, o frasco do remédio aguardava. Ivone o examinou contra a luz, observando o líquido escuro e viscoso. Que substância seria aquela que tornava o menino tão letárgico após ingeri-la? Sabe de uma coisa? Disse, tomando uma decisão súbita. Acho que hoje podemos pular o remédio. O doutor Eduardo só volta tarde. E você parece tão bem. Guardou o frasco na gaveta e sentou-se ao lado de Mateus. Pegou um livro de histórias da estante. Um presente que dera ao menino no último aniversário e que, até onde sabia, nunca fora aberto. Era uma vez, em um reino distante. Começou mostrando as ilustrações coloridas. Para sua surpresa, Mateus se aproximou mais, seus olhos fixos nas imagens. Por quase 1 hora, Ivone leu gesticulando, mudando vozes para cada personagem. E, pela primeira vez, teve a impressão de que o menino realmente a ouvia, que compreendia a história. Quando terminou a leitura, Mateus já tinha os olhos pesados de sono natural, não o torpor induzido pelo medicamento misterioso. Ivone o cobriu com carinho e lhe entregou o velho urso de pelúcia. Boa noite, meu príncipe. Sonhe com os anjos.
Estava prestes a sair quando um barulho na porta da frente a alertou. Eduardo havia retornado mais cedo que o previsto. Em pânico, Ivone correu até a gaveta, pegou o frasco e mediu apressadamente uma dose menor que a habitual. Mateus, querido, preciso que você tome isso rápido, sussurrou urgentemente. O menino, já quase adormecido, entreabriu os lábios e aceitou o medicamento. Ivone limpou uma gota que escorrera pelo canto de sua boca, justamente quando a porta do quarto se abriu. Eduardo Vasconcelos entrou, o semblante carregado, examinando a cena com olhos desconfiados. Está tudo bem aqui? Sim, doutor, respondeu Ivone, tentando controlar o tremor na voz. Acabei de dar o remédio para ele. Já estava quase dormindo. Eduardo se aproximou da cama, observando o filho atentamente. Mateus mantinha os olhos fechados, a respiração regular. Por que demorou tanto hoje? Sabe que o horário do medicamento é crucial. Me desculpe, doutor. Estávamos lendo uma história e perdi a noção do tempo. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Lendo? Ivone, você sabe muito bem que Mateus não compreende histórias. Não alimente falsas esperanças. Sua voz era gélida. E não se esqueça do seu lugar nesta casa. Você foi contratada para cuidar dele seguindo minhas instruções precisas, não para decidir o que é melhor para o meu filho. Ivone baixou o olhar, sentindo o peso daquelas palavras como um golpe. Não vai acontecer novamente, doutor. Ótimo. Agora pode se retirar. Amanhã quero que Mateus esteja pronto cedo. Teremos uma visita importante da doutora Cláudia. Quando Ivone saiu, Eduardo se sentou na beira da cama observando o filho adormecido. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre o joelho. Está tudo correndo conforme o planejado, murmurou para si mesmo. Só mais algumas semanas e tudo estará resolvido. No corredor, Ivone encostou-se à parede, o coração pesado. Algo estava muito errado naquela casa. E ela começava a suspeitar que Mateus não era o único prisioneiro ali. De alguma forma, todos estavam enredados na teia de mentiras tecida por Eduardo Vasconcelos. O Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no centro do Recife, estava excepcionalmente movimentado naquela manhã de quinta-feira. Jornalistas aglomeravam-se na entrada principal, câmeras a postos, aguardando a chegada de Eduardo Vasconcelos. A audiência para a liberação do fundo fiduciário da família de sua falecida esposa havia se tornado um evento midiático, graças ao Departamento de Relações Públicas do empresário, que transformara o caso em uma cruzada pela saúde de uma criança especial. Eduardo desceu de sua BMW blindada, imediatamente cercado por microfones e flashes. Vestia um terno impecável, mas seu rosto exibia uma expressão de cansaço estudadamente genuína. Ao seu lado, a doutora Cláudia Menezes, diretora da fundação que levava o nome de Mateus, segurava uma pasta repleta de documentos. Doutor Vasconcelos, o senhor está confiante na decisão de hoje? O tratamento em Portugal já tem data para começar? Existe possibilidade real de recuperação para seu filho? As perguntas vinham de todos os lados. Eduardo respondia com a mesma narrativa cuidadosamente construída ao longo dos anos. A luta incansável de um pai, as barreiras burocráticas, a esperança inabalável. Estamos aqui hoje por Mateus, declarou para as câmeras, por todas as crianças que, como ele, merecem uma chance de viver plenamente. O dinheiro desse fundo foi deixado por minha esposa especificamente para garantir o bem-estar de nosso filho. É inadmissível que, após quase uma década de batalha judicial, ainda encontremos resistência para utilizá-lo no único tratamento que pode fazer diferença em sua vida. Sua performance era convincente. No fundo da multidão, porém, olhos atentos o observavam com desconfiança. Renata Cavalcante, promotora do Ministério Público, conhecida por sua integridade inabalável, fazia anotações mentais sobre cada palavra, cada gesto do empresário. Dentro da sala de audiências, o ambiente era mais contido. O juiz Augusto Mendes, homem de meia idade conhecido por sua imparcialidade rigorosa, presidia a sessão. Representantes do banco responsável pelo fundo e do conselho tutelar também estavam presentes. A audiência seguia seu curso previsível até que Eduardo fez um anúncio que surpreendeu a todos. Vossa Excelência, tenho em mãos um relatório médico detalhado, assinado pelos mais respeitados neurologistas de Portugal, confirmando não apenas a viabilidade do tratamento,
mas também sua urgência. Este documento é a prova final de que precisamos agir imediatamente. O juiz estendeu a mão, aguardando que o documento fosse entregue. Foi quando Eduardo empalideceu. Eu peço perdão, Vossa Excelência, gaguejou verificando freneticamente sua pasta. O documento estava aqui esta manhã. Tenho certeza absoluta. Um burburinho preencheu a sala. Eduardo consultou a doutora Cláudia, que também parecia confusa. O juiz Mendes, demonstrando visível insatisfação, ajustou os óculos. Doutor Vasconcelos, esta não é a primeira vez que documentos cruciais para este processo desaparecem misteriosamente. Estamos aqui há quase uma década, e cada vez que chegamos perto de uma resolução, surgem novas complicações. Excelência, peço um breve recesso, interveio a advogada de Eduardo. Talvez o documento tenha sido deixado no carro ou... Recesso concedido. 15 minutos. Enquanto todos se retiravam, Eduardo correu para o corredor digitando furiosamente em seu celular. Seu rosto, antes composto para as câmeras, agora revelava uma fúria mal contida. Na mansão dos Vasconcelos, Dona Ivone arrumava o quarto de Mateus quando seu celular tocou. Era a terceira ligação de Eduardo em menos de 10 minutos. Com o coração acelerado, finalmente atendeu. Onde está o documento, Ivone? A voz do outro lado era cortante como uma lâmina. Documento, doutor? Não sei do que o senhor está falando. Não se faça de desentendida. O relatório médico de Portugal, que estava na minha pasta. Eu o vi em meu escritório ontem à noite e agora desapareceu. Você foi a única pessoa que entrou lá para limpar esta manhã. Ivone sentiu as pernas fraquejarem. Doutor, eu juro que não peguei nada do seu escritório. Apenas tirei o pó como sempre faço. Você está mentindo. Sempre desconfiei da sua curiosidade excessiva, das perguntas que faz sobre Mateus, das vezes que te peguei mexendo nas gavetas. Não. Doutor, eu jamais... Escute bem, Ivone. A voz de Eduardo baixou para um sussurro perigoso. Você tem exatamente 1 hora para encontrar esse documento e confessar onde o escondeu. Caso contrário, enfrentará as consequências. Entendeu? A ligação foi encerrada, deixando Ivone paralisada, o telefone ainda na mão. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enrugado. Em 10 anos de serviço, nunca havia sido acusada de algo tão grave. Recuperando-se do choque inicial, Ivone correu até o quarto de Mateus. O menino estava sentado no tapete, com alguns blocos de montar espalhados à sua volta. Ao vê-la entrar em estado de agitação, ergueu o olhar, uma sombra de preocupação cruzando seu semblante, geralmente impassível. Mateus, meu anjo, você viu algum papel do seu pai? Um documento importante? O menino permaneceu imóvel, mas seus olhos desviaram brevemente para o urso de pelúcia sentado na cama. Ivone, desesperada demais para notar o gesto, começou a procurar pelo quarto, abrindo gavetas, olhando sob a cama. Ai, meu Deus, o que vamos fazer? Seu pai vai me culpar por isso, e eu não sei onde está esse tal documento. O som da campainha interrompeu seu desespero. Secando as lágrimas rapidamente com as mãos, Ivone desceu as escadas. Ao abrir a porta, encontrou-se diante de 2 policiais e da imponente figura de Eduardo Vasconcelos. É ela, apontou Eduardo, sem olhá-la nos olhos. Confisquem seu celular e verifiquem suas coisas. O que está acontecendo? Perguntou Ivone, a voz trêmula. Dona Ivone Silva, a senhora está sendo acusada de furto qualificado, explicou um dos policiais, mostrando um mandado. Temos autorização para revistar seus pertences. Mas eu não roubei nada. Doutor Eduardo, o senhor me conhece há 10 anos. Como pode acreditar que eu encontrei você mexendo nos meus documentos várias vezes? Cortou Eduardo para benefício dos policiais. Sempre relevei, acreditando na sua lealdade. Mas esse documento era crucial para o tratamento do meu filho. Você sabia disso? Por favor, implorou Ivone, enquanto os policiais começavam a revistar seu pequeno quarto nos fundos da mansão. Eu dediquei minha vida a cuidar do Mateus. Nunca faria nada para prejudicá-lo. Eduardo permaneceu impassível. Seu celular tocou, e ele se afastou para atender. Era a doutora Cláudia. Informando que o juiz havia reagendado a audiência para a próxima semana, expressando sua insatisfação com a situação. Quando os policiais terminaram a busca sem encontrar nada, Eduardo tomou uma decisão. Não quero que ela permaneça nesta casa nem mais 1 minuto, declarou.
Estou formalizando a acusação. Tenho câmeras de segurança no escritório. Verificarei as gravações. Enquanto isso, quero uma medida restritiva. Ela não deve se aproximar da minha família. Ivone caiu de joelhos, soluçando. Por favor, não me afaste do Matheus. Ele precisa de mim! Quem vai cuidar dele? Quem vai entender o que ele quer sem palavras? Já contratei uma enfermeira especializada, respondeu Eduardo friamente. Alguém com qualificações reais, não apenas uma, empregada com delírios de grandeza. A crueldade das palavras atingiu Ivone como um golpe físico. Os policiais, visivelmente desconfortáveis, ajudaram-na a se levantar. A senhora precisará nos acompanhar para prestar depoimento, informou um deles, com voz mais gentil. Tem direito a um advogado. Eu não tenho dinheiro para advogado, murmurou Ivone. Derrotada. O Estado providenciará um defensor público. Enquanto era conduzida para fora, Ivone ergueu os olhos para a janela do segundo andar. Lá estava Matheus, o rostinho pressionado contra o vidro, o urso de pelúcia apertado contra o peito. Por um momento, pareceu a Ivone que havia lágrimas nos olhos do menino, algo que jamais testemunhara antes. Vou voltar, meu anjo, sussurrou, sabendo que ele não poderia ouvi-la àquela distância. Prometo que vou voltar por você. Na delegacia, Ivone passou horas repetindo a mesma história. Não havia roubado documento algum, não sabia do que se tratava, nunca faria nada para prejudicar Matheus. O depoimento foi registrado e ela foi liberada, mas com uma medida cautelar proibindo-a de se aproximar da mansão Vasconcelos ou de entrar em contato com qualquer membro da família. Ao sair da delegacia, já era noite. Sem ter para onde ir na capital pernambucana, Ivone procurou abrigo na pequena igreja de São José, no centro histórico. Sentada no último banco, deixou as lágrimas correrem livremente enquanto rezava. Meu Deus, proteja aquele menino. Tem algo muito errado acontecendo naquela casa. Eu sinto isso. De volta à mansão, Eduardo verificava as câmeras de segurança do escritório. Para sua frustração, não havia registro de Ivone pegando documento algum. Na verdade, as gravações mostravam apenas ela limpando, como afirmara. Irritado, desligou o monitor. No quarto, Matheus permanecia acordado, recusando-se a dormir apesar dos esforços da nova enfermeira. Seus olhos fixos na porta, como se esperasse que a qualquer momento Dona Ivone entrasse com seu sorriso caloroso e suas histórias reconfortantes. Sob o travesseiro, escondido com cuidado, estava o urso de pelúcia. E dentro dele, acessível apenas através de um pequeno rasgo na costura das costas, estava o documento que poderia mudar tudo. 3 dias haviam se passado desde que Dona Ivone fora afastada da mansão Vasconcelos. Para Matheus parecia uma eternidade. A nova enfermeira, Solange, era eficiente e profissional, mas seus gestos careciam do calor e da ternura a que estava acostumado. Ela não cantava ao arrumá-lo pela manhã, não contava histórias antes de dormir, não conhecia os pequenos detalhes que faziam seu mundo menos solitário. Naquela noite, deitado em sua cama, Matheus apertava o urso de pelúcia contra o peito. A ausência de Ivone criava um vazio que parecia engoli-lo. Pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente sozinho, mesmo estando acostumado ao silêncio. Seu pai raramente aparecia, ocupado com entrevistas e reuniões sobre o adiamento da audiência. Quando vinha ao quarto, era apenas para verificar se a medicação havia sido administrada corretamente. Está na hora do seu remédio, Matheus, anunciou Solange, entrando no quarto com um copo d'água e o frasco do líquido escuro. O menino observou a substância ser medida cuidadosamente. Conhecia bem aquele ritual. Após tomá-la, viria o torpor familiar, a sensação de estar afundando em águas turvas, perdendo o controle sobre seus pensamentos, sobre seu corpo. Vamos lá, abra a boca, instruiu Solange, aproximando a colher. Matheus obedeceu automaticamente. O líquido amargo deslizou por sua garganta, ou quase. Com um movimento imperceptível, reteve parte do medicamento sob a língua. Quando a enfermeira virou-se para guardar o frasco, discretamente cuspiu o remédio em um lenço, que escondeu sob o travesseiro. Não era a primeira vez que fazia isso. Desde que vira Ivone ser levada, algo despertara nele. Uma determinação que não sabia possuir. Nas últimas noites,
havia fingido engolir o remédio, mas secretamente o descartava. O resultado era revelador. Em vez do habitual torpor, permanecia alerta, sua mente gradualmente clareando como uma paisagem após a dissipação da névoa. "Boa noite", disse Solange, apagando a luz principal e deixando apenas o abajur ligado. "Se precisar de algo, aperte o botão ao lado da cama." A porta se fechou. Mateus aguardou alguns minutos, certificando-se de que a enfermeira não retornaria. Então, movendo-se com cautela, desceu da cama. Suas pernas tremiam um pouco. Não estava habituado a se movimentar tanto quando todos pensavam que ele dormia. Dirigiu-se à janela, olhando para a noite estrelada de Recife. Em algum lugar da cidade, Dona Ivone também estaria olhando para o mesmo céu. Um ruído no corredor o alertou. Rapidamente, voltou para a cama e fechou os olhos, forçando sua respiração a se tornar mais lenta e regular. A porta se abriu, e ele reconheceu os passos de seu pai. "Como ele está?" Tá, perguntou Eduardo à enfermeira que o acompanhava. "Dormiu logo após tomar o medicamento, como o senhor disse que aconteceria." Eduardo aproximou-se da cama, observando o filho. Mateus manteve os olhos fechados, o corpo imóvel, como fizera incontáveis vezes. "Doutora Cláudia virá amanhã para a avaliação mensal. Prepare-o adequadamente. Quero que ele esteja na condição usual." "Sim, senhor. Devo aumentar a dosagem?" Houve uma pausa. Mateus podia sentir o olhar do pai sobre si, avaliando, calculando. "Não, mantenha como está. Apenas certifique-se de que ele tome tudo corretamente." Aquela velha intrometida, às vezes diminuía a dose por conta própria. "Percebi que ele andava mais reativo nas últimas semanas." "Entendo. Não se preocupe, sou uma profissional." Os passos se afastaram, a porta se fechou. Mateus esperou mais alguns minutos antes de abrir os olhos. Seu coração batia acelerado. Condição usual? Mais reativo? As palavras de seu pai ecoavam em sua mente confusa. Vagarosamente, começou a encaixar as peças do quebra-cabeça. Por que seu pai queria que ele permanecesse sedado? Por que Ivone, que sempre demonstrara tanto amor, fora afastada tão subitamente? E por que a acusação sobre um documento que ele nunca vira? O documento! Mateus sentou-se na cama, lembrando-se. No dia em que Ivone fora levada, ele testemunhara algo estranho. Pela manhã, enquanto seu pai preparava-se para sair, vira-o deixar cair um papel do bolso no corredor. Movido pela curiosidade e pela rara oportunidade de estar momentaneamente sem supervisão, Mateus havia pego o documento e o escondido dentro de seu urso de pelúcia, através de um pequeno rasgo na costura. Agora, com a mente mais clara que jamais estivera, retirou o urso de debaixo do travesseiro. Com dedos trêmulos, encontrou a abertura e extraiu o papel dobrado. Era um relatório, repleto de termos médicos que não compreendia totalmente. Mas algo chamou sua atenção. Seu nome aparecia várias vezes, junto com palavras como tratamento, administração contínua e efeitos colaterais. Continuou examinando, tentando decifrar aquela linguagem técnica. Uma frase, no entanto, destacou-se com clareza assustadora. Não foram encontradas evidências de qualquer condição neurológica congênita no paciente Mateus Vasconcelos. O choque foi tão intenso que quase deixou o papel cair. Se não tinha nenhuma condição neurológica, por que passara a vida inteira sendo tratado como se tivesse? Por que tomava aquele remédio que o deixava letárgico e confuso? Com o coração martelando no peito, continuou lendo. O documento era de fato um relatório médico, mas não de Portugal. Era do Hospital Universitário de Recife, datado de 3 anos atrás. Aparentemente, seu pai havia solicitado uma avaliação neurológica completa, sigilosa, realizada enquanto Mateus estava sob efeito de sedativos, acreditando estar fazendo exames de rotina. Os resultados eram inequívocos. Não havia nada de errado com seu cérebro. Era uma criança neurologicamente típica, que apresentava sinais de sedação crônica e isolamento social severo. Mateus deixou o papel cair sobre a cama, sentindo-se subitamente tonto. Toda sua vida havia sido uma elaborada mentira? Seu próprio pai o mantinha deliberadamente sedado, isolado do mundo, incapaz de desenvolver habilidades básicas de comunicação. Mas por quê? Qual seria o propósito de uma crueldade tão calculada?
O som de vozes vindas do escritório no andar inferior interrompeu seus pensamentos. Movido por um impulso, Mateus guardou o documento no urso e, silenciosamente, abriu a porta do quarto. O corredor estava escuro, exceto pela luz que escapava por baixo da porta do escritório de seu pai. Descalço, aproximou-se sorrateiramente, abaixando-se para ouvir a conversa. O juiz está ficando impaciente. Eduardo, era a voz de doutora Cláudia. Ele quer ver esse relatório na próxima audiência ou ameaça arquivar o caso. 10 anos é tempo demais para liberar um simples fundo fiduciário. Não é um simples fundo fiduciário e você sabe disso. A voz de seu pai soava irritada. Estamos falando de quase 200 milhões de reais. Se conseguirmos acesso, podemos finalmente tirar aquele dinheiro do Brasil através das clínicas de Portugal. É o plano perfeito. Desde que ninguém descubra que não existe tratamento algum, comentou uma terceira voz, que Mateus não reconheceu. Ou que seu filho não tem condição nenhuma. Ninguém vai descobrir, afirmou Eduardo confiante. Mateus nunca falou, nunca falará. A medicação garante isso. E aquela empregada intrometida está fora do caminho. Agora só precisamos forjar um novo relatório para apresentar ao tribunal. E se alguém desconfiar? E se pedirem um novo exame independente? Não pedirão. Tenho médicos de confiança que confirmarão qualquer coisa que eu disser. Além disso, quem questionaria um pai dedicado que sacrifica tudo pelo filho doente? É a história perfeita. Mateus sentiu as pernas fraquejarem. Recuou silenciosamente, voltando para seu quarto. Fechou a porta sem fazer ruído e deslizou até o chão, as costas apoiadas na parede. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto a verdade devastadora se assentava em sua mente. Era tudo mentira. Sua suposta doença. O tratamento em Portugal. O pai amoroso e dedicado. Tudo fabricado para acessar um dinheiro que não pertencia a Eduardo. Provavelmente a herança deixada por sua mãe, que nunca conhecera. Naquela noite, Mateus não dormiu. Pela primeira vez em sua breve vida, sentia algo além do medo e da confusão. Raiva. Uma raiva silenciosa, mas poderosa que crescia a cada momento. Junto com ela veio a determinação. Precisava encontrar Dona Ivone. Precisava mostrar-lhe o documento. Precisava, finalmente, romper o silêncio que lhe fora imposto. Na manhã seguinte, quando Solange trouxe seu café e o remédio, Mateus seguiu a mesma estratégia. Fingiu engolir, mas escondeu o líquido. Ao longo do dia, continuou sua performance habitual. O olhar vago, os movimentos lentos, a aparente indiferença ao mundo ao redor. Mas por dentro, sua mente trabalhava freneticamente. Durante a avaliação com a doutora Cláudia, permaneceu impassível enquanto ela realizava os procedimentos de sempre. Verificava suas reações a estímulos, media seus sinais vitais, fazia anotações em uma prancheta. Em nenhum momento realizou qualquer exame neurológico real. Ele está estável, declarou por fim para Eduardo. Continuaremos com o mesmo protocolo até conseguirmos acesso ao fundo para o tratamento definitivo. Quando saíram do quarto, Mateus pegou o pequeno gravador de brinquedo que Ivone lhe dera de presente anos atrás. Um presente que seu pai considerara inútil para uma criança como ele. Testou o aparelho, verificando que ainda funcionava com as pilhas antigas. Então, silenciosamente, dirigiu-se até o corredor e posicionou o gravador próximo à porta do escritório, onde seu pai e a médica continuavam a conversa. Voltou para o quarto, aguardando o momento certo. Horas depois, quando todos dormiam, recuperou o gravador. Com mãos trêmulas, apertou o botão de reprodução e levou o aparelho ao ouvido. As vozes eram baixas, mas perfeitamente audíveis. Falavam sobre transferências bancárias, sobre como justificariam o uso do dinheiro uma vez que o tribunal o liberasse, sobre manter o garoto sob controle indefinidamente. Mateus sentiu uma lágrima escorrer por sua face. Não era apenas um prisioneiro. Era uma ferramenta, um meio para um fim cruel. Mas agora, com a mente cada vez mais clara a cada dia sem a medicação, tinha uma chance de mudar tudo. Escondeu o gravador e o documento em um espaço sob uma tábua solta do piso, que descobrira anos atrás e onde guardava pequenos tesouros, presentes discretos de Dona Ivone, folhas que coletava do jardim,
desenhos que fazia quando ninguém via. Olhou pela janela, para a cidade iluminada lá embaixo. Em algum lugar, Dona Ivone estava esperando, e ele finalmente encontraria sua voz para chamar por ela. O mercado de São José, um dos mais antigos do Recife, fervilhava de atividade naquela manhã de sábado. Sob as estruturas de ferro fundido do século XIX, comerciantes anunciavam seus produtos em alto e bom som, enquanto compradores circulavam entre as barracas coloridas. O aroma de ervas, frutas tropicais e especiarias preenchia o ar quente e úmido da capital pernambucana. Ivone caminhava cabisbaixa entre as barracas, carregando uma pequena sacola de compras. Após o incidente na mansão Vasconcelos, encontrara abrigo temporário na casa de sua prima Jandira, uma vendedora de ervas medicinais que tinha um pequeno espaço no mercado. Em troca de hospedagem, ajudava a prima no comércio, tentando reconstruir sua vida enquanto aguardava a resolução do processo injusto que Eduardo movera contra ela. Mais devagar, menina, exclamou Jandira, uma senhora robusta de sorriso fácil e turbante colorido. Parece que está carregando o peso do mundo nessas costas. Ivone forçou um sorriso. Desculpe, Jandira. É que não consigo parar de pensar no Mateus. Quem está cuidando dele? Será que está tomando os remédios nos horários certos? Será que lembram de dar o ursinho de pelúcia na hora de dormir? Você precisa se preocupar com você mesma agora, aconselhou Jandira, ajeitando algumas folhas de boldo em sua banca. Aquele homem rico te acusou de roubo, esqueceu? Se não limpar seu nome, não poderá ajudar ninguém, muito menos o menino. Eu sei, mas... Ivone parou subitamente, os olhos fixos em um ponto além da banca. No outro lado do corredor, uma mulher elegante conversava com um vendedor de frutas, alta, cabelos perfeitamente arrumados em um coque, óculos de armação cara. Ivone reconheceu-a imediatamente. Era Solange, a enfermeira que a substituíra na mansão Vasconcelos. E, segurando sua mão firmemente, estava Mateus. O coração de Ivone disparou. O menino parecia diferente. Mais pálido, mais magro, os olhos ainda mais vazios que o habitual. Vestia roupas impecáveis, mas seu semblante transmitia uma tristeza profunda que cortou o coração da antiga cuidadora. É ele, Jandira, sussurrou, a voz trêmula. É o Mateus, o menino do tal empresário? Melhor ficar longe. Você tem uma ordem judicial, lembra? Mas Ivone não conseguia desviar os olhos. Uma força maior que o medo a impelia na direção do garoto. A medida cautelar a proibia de procurá-lo, mas ali estavam por acaso no mesmo local. Seria o destino? Só quero ver como ele está de longe. Não vou me aproximar. Mantendo-se parcialmente oculta atrás de uma coluna, Ivone observou enquanto a enfermeira escolhia algumas frutas, conversando animadamente com o vendedor. Mateus permanecia imóvel ao seu lado, aparentemente alheio a tudo, exatamente como todos esperavam que ele se comportasse. De repente, como se sentisse o olhar sobre si, o menino virou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Ivone. Por um momento fugaz, algo inacreditável aconteceu. Os lábios de Mateus se curvaram em um pequeno sorriso, um gesto tão sutil que qualquer observador casual teria perdido. Mas não Ivone. Ela conhecia cada nuance daquele rosto amado. E aquele sorriso, por menor que fosse, era o primeiro que via em 10 anos. Com o coração acelerado, observou Mateus olhar discretamente para a enfermeira, certificando-se de que ela estava distraída. Então, com movimentos deliberados, não os gestos descoordenados que todos esperavam dele, o menino abriu a mão, revelando um pequeno papel dobrado. Deixou-o cair ao chão e, com um movimento do pé, empurrou-o na direção de Ivone. A mensagem era clara. Ele queria que ela pegasse o papel. Sem pensar 2 vezes, Ivone murmurou uma desculpa para Jandira e moveu-se pelo corredor, fingindo examinar mercadorias enquanto se aproximava do local onde o papel caíra. Agachou-se, pretendendo amarrar o cadarço do sapato, e com um movimento rápido, pegou o pequeno bilhete, escondendo-o na palma da mão. Quando se levantou, viu que a enfermeira havia terminado suas compras e se afastava, puxando Mateus pela mão. O menino lançou um último olhar para Ivone, um olhar carregado de significado, antes de desaparecer na multidão. Com as mãos tremendo,
Ivone desdobrou o papel assim que voltou para a banca de Jandira. A mensagem, escrita em letras infantis e trêmulas, consistia em apenas 4 palavras. Igreja São José. Domingo. Ivone sentiu o mundo girar ao seu redor. Mateus sabia escrever. Mateus havia planejado esse encontro. Mateus, o menino que todos acreditavam incapaz de se comunicar, estava enviando uma mensagem deliberada. O que é isso? Perguntou Jandira, curiosa. Uma chance de descobrir a verdade, respondeu Ivone, guardando o bilhete cuidadosamente no bolso do vestido. O domingo amanheceu chuvoso em Recife, o céu coberto por nuvens pesadas que descarregavam uma garoa fina e persistente sobre a cidade. A igreja de São José do Ribamar, construção histórica do século XVIII, erguia-se imponente no centro antigo, suas torres barrocas desafiando o céu cinzento. Ivone chegou cedo para a missa das 10 horas, escolhendo um lugar discreto no fundo da nave. Seu corpo estava ali, ajoelhado no banco de madeira, mas sua mente vagava inquieta. Como Mateus conseguiria vir? Seria uma armadilha de Eduardo para incriminá-la por descumprir a medida judicial? E se fosse real, o que significava o fato de o menino saber escrever planejar um encontro? A igreja foi se enchendo gradualmente. Famílias, idosos, jovens, a comunidade local reunida para o ritual dominical. Ivone examinava cada rosto que entrava, o coração saltando a cada criança que via. A missa começou e nenhum sinal de Mateus. O desapontamento começava a se instalar quando, já durante o ofertório, uma movimentação na entrada chamou sua atenção. Era Dona Conceição, antiga cozinheira da mansão Vasconcelos, que se aposentara 2 anos antes. E segurando sua mão estava Mateus. O menino vestia roupas simples, diferentes das habituais vestimentas caras. Seus olhos percorreram a igreja até encontrarem os de Ivone. Com um aceno quase imperceptível, Dona Conceição conduziu Mateus pelos corredores laterais, evitando os olhares curiosos, até chegarem ao banco onde Ivone estava. Ele me procurou. Ivone, sussurrou Dona Conceição, sentando-se ao seu lado. Ligou para minha casa, falando. Disse que precisava me encontrar urgentemente. Falando? Repetiu Ivone atordoada, olhando para o menino que agora se sentava entre elas. Tenho pouco tempo, disse Mateus em voz baixa, surpreendendo Ivone com a clareza de sua fala, ainda que seu tom denotasse falta de prática. Dona Solange acha que estou no jardim com o jardineiro. Logo vão perceber que fugi. Ivone não conseguia conter as lágrimas. Tomou as mãos do menino entre as suas, notando como estavam frias e trêmulas. Como todo este tempo, parei de tomar o remédio, explicou Mateus, as palavras saindo com esforço, mas determinação. Depois que você foi embora. Fingia engolir, mas cuspia escondido. Em poucos dias comecei a ouvir melhor, a pensar mais claro. Você sempre pôde ouvir? Sempre entendeu o que dizíamos? Não sei. No início era tudo confuso, como um sonho estranho. O remédio me deixava assim. Mas sempre entendi você, Dona Ivone. Sua voz era a única coisa que fazia sentido. A emoção tornava difícil continuar a conversa. Dona Conceição, percebendo a gravidade da situação, mantinha-se alerta, vigiando as entradas da igreja. Mateus, por que seu pai faria isso? Por que te manter assim? O menino respirou fundo, seus olhos de 10 anos carregando o peso de uma compreensão muito além de sua idade. É por causa do dinheiro da minha mãe. Ouvi ele falando no escritório. Um fundo fiduciário. Fiduciário, corrigiu Ivone suavemente. Isso. Um dinheiro que minha mãe deixou para mim. Meu pai não pode usar enquanto eu não precisar para tratamento. Por isso inventou que sou doente. A perversidade do plano deixou Ivone nauseada. Criar uma farsa tão elaborada. Usar o próprio filho como instrumento de fraude. Roubar-lhe a infância, a educação, as experiências mais básicas da vida. Temos que denunciar isso, Mateus. Temos que contar às autoridades. Eu trouxe provas. O menino retirou de dentro da camisa um pequeno pacote embrulhado em papel. O documento que meu pai disse que você roubou. Um relatório médico que diz que sou normal. E gravações que fiz dele falando sobre o plano com a doutora Cláudia. Ivone pegou o pacote com mãos trêmulas. Como vamos fazer isso? Seu pai é um homem poderoso. Tem influência, dinheiro. Temos que encontrar alguém em quem possamos confiar, interveio Dona Conceição. Alguém que não possa ser comprado.
Minha sobrinha, disse Ivone subitamente. Teresa trabalha no hospital universitário. É assistente social. Ela saberá o que fazer, quem procurar. Mateus assentiu, mas sua expressão subitamente mudou para uma de alarme. Pela porta lateral da igreja, entrava um dos seguranças da mansão Vasconcelos, olhando em todas as direções. Eles me encontraram, sussurrou, encolhendo-se no banco. Vá com Dona Conceição pela saída dos fundos, instruiu Ivone rapidamente. Eu distraio ele. Nos encontramos no hospital amanhã, na hora do almoço. Não quero voltar para lá, disse Mateus, agarrando-se ao braço de Ivone. Não quero mais aquele remédio. Sei, meu anjo. E prometo que não vai voltar. Mas precisamos fazer isso direito. Se fugir agora, seu pai vai dizer que te sequestramos. Precisamos das autoridades do nosso lado. Relutante, o menino concordou. Dona Conceição o levou discretamente pela porta lateral, enquanto Ivone permanecia no banco, fingindo rezar fervorosamente. O segurança passou por ela sem reconhecê-la, continuando sua busca pela igreja. Quando teve certeza de que Mateus e Conceição haviam saído em segurança, Ivone deixou o templo, o precioso pacote de provas seguro em sua bolsa. Naquela mesma noite, em seu pequeno quarto na casa de Jandira, Ivone examinou minuciosamente o conteúdo do pacote. O relatório médico era claro. Mateus não apresentava qualquer condição neurológica congênita. As gravações, feitas com um pequeno dispositivo de brinquedo, continham conversas incriminadoras entre Eduardo e seus cúmplices, discutindo abertamente o esquema para acessar o fundo fiduciário. Meu Deus, murmurou Jandira, que ouvia as gravações ao lado da prima. Como alguém pode fazer isso com o próprio filho? Ganância, respondeu Ivone simplesmente, a voz carregada de tristeza. Mas isso acaba amanhã. Ligou para a sobrinha Teresa explicando a situação em termos gerais. A jovem assistente social, conhecida por sua integridade, prometeu arrumar um encontro com a promotora Renata Cavalcante, que já investigava Eduardo por outras irregularidades. Com as provas seguras e um plano em formação, Ivone finalmente permitiu-se um momento de esperança. Pela primeira vez em semanas, dormiu profundamente, sonhando com o dia em que Mateus poderia viver uma vida normal, livre das sombras que o aprisionavam. No quarto de hospital improvisado como escritório, Teresa analisava os documentos, a promotora Renata ao seu lado. O semblante grave de ambas refletia a seriedade do que descobriam. Isso é muito maior do que imaginávamos, disse Renata. Não é apenas uma fraude financeira. É um caso de abuso infantil sistemático, documentação médica falsificada, possível corrupção de profissionais de saúde. O que podemos fazer? Perguntou Ivone, apertando a mão de Mateus, que permanecia sentado ao seu lado, tentando parecer corajoso, apesar do medo evidente em seus olhos. Primeiro, precisamos proteger Mateus, afirmou Teresa. Vou solicitar uma medida de proteção emergencial. Ele não pode voltar para aquela casa. Enquanto isso, continuou Renata, prepararei um pedido de busca e apreensão para a mansão. Precisamos dos frascos desse suposto medicamento para a análise toxicológica. E quanto à audiência? Questionou Ivone. Para a liberação do fundo? Será na quarta-feira, informou a promotora. E estaremos lá com todas estas provas. Eduardo Vasconcelos não sabe o que o aguarda. A quarta-feira amanheceu sob um céu límpido em Recife, o sol nascente lançando reflexos dourados sobre o rio Capibaribe. Na mansão Vasconcelos, entretanto, reinava o caos. Eduardo caminhava de um lado para outro em seu escritório, o rosto contorcido em uma máscara de fúria e preocupação. Ao seu lado, doutora Cláudia Menezes e a advogada doutora Luísa Mendonça observavam seu descontrole com crescente apreensão. 3 dias, revociferou Eduardo, batendo o punho na mesa de mogno. 3 dias sem notícias dele. Como é possível que ninguém consiga encontrar uma criança de 10 anos que supostamente não fala, não ouve e mal consegue se movimentar sozinha? Acalme-se, Eduardo, tentou doutora Cláudia, ajustando nervosamente os óculos. Já acionamos todos os nossos contatos. Hospitais, abrigos, a polícia está procurando discretamente... Discretamente? Tea interrompeu ele, com uma risada amarga. E como explicamos ao juiz daqui a isso aí? Consultou o relógio.
2 horas que meu filho, o motivo de toda esta batalha judicial, simplesmente desapareceu. A advogada pigarreou, atraindo a atenção de ambos. Pensei em algo. Podemos alegar que Mateus teve uma crise e está internado em estado grave. Isso justificaria sua ausência e poderia até mesmo sensibilizar o juiz para uma decisão favorável. Eduardo parou sua caminhada frenética, considerando a ideia. Pode funcionar, murmurou, a mente calculista já avaliando os detalhes. Cláudia, você providencia um relatório médico falso. Diga que ele precisou ser sedado, que está em observação. O telefone tocou, interrompendo o planejamento. Eduardo atendeu com impaciência, mas seu semblante rapidamente se transformou em uma máscara de horror. O quê? Quando? Quem autorizou isso? Seu rosto empalidecia a cada segundo. Estarei lá em 15 minutos. Não deixe ninguém tocar em nada. Desligando bruscamente, encarou as 2 mulheres. O pânico evidente em sua voz. A polícia está na clínica, com um mandado de busca e apreensão. Estão confiscando todos os registros, computadores, amostras de medicamentos. Meu Deus, murmurou doutora Cláudia, deixando-se cair em uma poltrona. Como descobriram? Não sei, mas precisamos ir agora. Luísa, ligue para todos os nossos contatos no tribunal. Precisamos tentar adiar esta audiência a qualquer custo. No Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, um movimento incomum chamava a atenção dos funcionários e advogados que circulavam pelos corredores. Jornalistas aglomeravam-se na entrada da sala, onde ocorreria a audiência do caso Vasconcelos, que ganhara notoriedade ao longo dos anos. Desta vez, porém, algo parecia diferente. Rumores de uma reviravolta circulavam em sussurros. Na sala reservada para testemunhas, Ivone ajustava a gravata borboleta no pequeno terno azul marinho de Mateus. O menino estava nervoso, os dedos tamborilando incessantemente sobre o joelho. Ao seu lado, a promotora Renata Cavalcante revisava suas anotações, ocasionalmente lançando olhares reconfortantes na direção da criança. Está tudo bem estar com medo, disse Ivone, acariciando suavemente o rosto do menino. Qualquer pessoa teria medo. Mas lembre-se, você não está mais sozinho. Estamos todos aqui com você. E se ele me levar de volta? O perguntou Mateus, a voz trêmula. E se ninguém acreditar em mim? Isso não vai acontecer, afirmou Renata com convicção. Temos provas, Mateus. Temos o relatório médico original, as gravações. E ontem conseguimos as análises preliminares das amostras coletadas na mansão. O que seu pai chamava de remédio é uma combinação de sedativos potentes, absolutamente contraindicados para crianças. Nenhum juiz do mundo permitiria que você voltasse para aquele ambiente. Um suave bater na porta anunciou a chegada de Teresa, a assistente social. Ela entrou acompanhada de um homem alto de meia-idade, com expressão serena e olhar compassivo. Este é o Dr. Marcelo Albuquerque, apresentou Teresa. O médico que examinou Mateus ontem. O médico aproximou-se, abaixando-se para ficar na altura do menino. Como está se sentindo hoje, Mateus? Nervoso, admitiu o garoto, e um pouco tonto ainda. É normal? Completamente normal, assegurou o Dr. Marcelo. Seu corpo está se ajustando à ausência daquelas substâncias. É como acordar de um sono muito, muito longo. Vai levar tempo até se sentir totalmente você mesmo, mas cada dia será melhor que o anterior. Um oficial de justiça apareceu à porta. A audiência começará em 10 minutos. Juiz Mendes pede que todas as partes estejam presentes. Renata reuniu seus documentos. Chegou a hora. Lembrem-se do que combinamos. Mateus ficará na sala anexa até ser chamado. Não queremos que Eduardo o veja antes do momento certo. Tudo vai ficar bem, meu anjo, sussurrou Ivone, abraçando o menino com força. Hoje é o dia em que sua voz finalmente será ouvida. A sala de audiências estava repleta. Nas primeiras fileiras, repórteres e fotógrafos aguardavam ansiosamente, suas câmeras a postos. Eduardo Vasconcelos entrou acompanhado de sua advogada, ambos com expressões tensas. Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente, notando com alarme a presença de policiais nas laterais da sala e a ausência de seu filho. Quando todos se acomodaram, o oficial anunciou a entrada do juiz Augusto Mendes. O magistrado tomou seu lugar e observou a sala com seriedade antes de iniciar os procedimentos. Estamos reunidos para a continuação do processo
Dumpo 436, 2015, referente à liberação do fundo fiduciário estabelecido em nome de Matheus Vasconcelos, pela falecida senhora Helena Vasconcelos. Antes de prosseguirmos, tenho algumas observações a fazer. Eduardo inclinou-se para a frente, atenção visível em sua postura. Foi apresentada a este tribunal uma série de documentos e evidências que levantam sérias preocupações sobre o real propósito deste processo. A promotoria solicitou a palavra para apresentar essas evidências. Doutora Renata Cavalcanti, por favor. Renata levantou-se com dignidade. Suas pastas organizadas metodicamente sobre a mesa. Meritíssimo. Este tribunal foi enganado por quase uma década. O que começou como um aparentemente simples processo de liberação de fundos para tratamento médico, revelou-se uma elaborada fraude, perpetrada pelo Sr. Eduardo Vasconcelos, contra seu próprio filho, contra o sistema de justiça e contra a sociedade como um todo. Um burburinho preencheu a sala. Eduardo levantou-se abruptamente. Protesto, meritíssimo. Estas são acusações graves e infundadas. Sente-se, Sr. Vasconcelos, ordenou o juiz. A promotoria tem o direito de apresentar suas alegações. Sua defesa terá oportunidade de resposta. Renata continuou implacável. Temos provas documentais de que Matheus Vasconcelos nunca sofreu de qualquer condição neurológica congênita, como alegado pelo pai. Na verdade, o menino foi deliberadamente sedado desde a primeira infância, impedido de desenvolver habilidades comunicativas, mantido em isolamento social, tudo como parte de um plano para acessar o fundo fiduciário deixado por sua mãe. Ela apresentou o relatório médico encontrado por Matheus, as análises toxicológicas das amostras coletadas na mansão e depoimentos de profissionais de saúde que haviam examinado o menino nos últimos dias. Mas além das provas documentais, meritíssimo, temos algo ainda mais contundente, o testemunho do próprio Matheus Vasconcelos. Eduardo empalideceu visivelmente. Isso é absurdo. Meu filho não fala. Ele não pode testemunhar. Sobre isso, Sr. Vasconcelos, interveio o juiz com severidade. Temos informações muito diferentes. Renata fez um sinal para o oficial, que abriu uma porta lateral. Por ela entrou Matheus, de mãos dadas com Ivone. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Eduardo levantou-se novamente, desta vez com fúria evidente. O que significa isso? Esta mulher está proibida de se aproximar do meu filho. Há uma medida restritiva. A medida foi suspensa temporariamente por decisão judicial, explicou o juiz. E a senhora Ivone Silva foi oficialmente inocentada da acusação de furto, com base em novas evidências. Matheus caminhava com passos hesitantes, mas determinados. Seus olhos evitavam Eduardo, focando-se no juiz. Quando chegou à frente da sala, Renata gentilmente o conduziu à cadeira de testemunhas. Você é Matheus Vasconcelos? Perguntou o juiz com voz suave. O menino respirou fundo. Quando falou, sua voz era baixa, um pouco rouca pela falta de uso, mas perfeitamente clara. Sim, senhor. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Flashes dispararam. Eduardo deixou-se cair em sua cadeira, o rosto uma máscara de horror. Matheus, continuou o juiz, você entende que está em um tribunal e deve dizer apenas a verdade? Entendo, senhor. Dona Ivone sempre me ensinou que mentir é errado. Muito bem. Você pode nos contar o que acontecia na casa do seu pai? Como era sua rotina? Matheus olhou brevemente para Ivone, que assentiu encorajadoramente. Então, com voz cada vez mais firme, começou a narrar sua história. Os anos de isolamento, o remédio amargo que o deixava confuso e letárgico, as conversas que ouvira sobre usar seu suposto tratamento como desculpa para acessar o dinheiro de sua mãe. Quando Dona Ivone foi embora, eu parei de tomar o remédio. Comecei a ouvir melhor, a pensar melhor. Percebi que podia falar, que sempre pude, mas o remédio não deixava. E o documento que seu pai acusou Dona Ivone de roubar? Fui eu quem pegou. Estava no corredor, caído do bolso dele. Escondi no meu ursinho de pelúcia. Eduardo levantou-se violentamente. Ele está sendo manipulado. É óbvio que essa empregada o treinou para dizer essas coisas. Meu filho tem uma condição grave, documentada por dezenas de médicos ao longo dos anos. Médicos pagos por você, não é mesmo? Rebateu Renata implacável. Temos aqui.
continuou erguendo um dispositivo de gravação. Conversas gravadas pelo próprio Mateus, onde o senhor e a doutora Cláudia Menezes discutem abertamente o esquema fraudulento. O juiz autorizou a reprodução das gravações. A voz de Eduardo preencheu a sala. Mateus nunca falou, nunca falará. A medicação garante isso. E agora só precisamos forjar um novo relatório para apresentar ao tribunal. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de horror e indignação. Eduardo, percebendo a gravidade da situação, fez uma última tentativa desesperada. Meritíssimo, posso explicar. Essas gravações estão fora de contexto. Meu filho precisa realmente de tratamento, mas o sistema burocrático... Chega! Interrompeu o juiz, a voz grave ecoando pela sala. Senhor Vasconcelos, diante das evidências apresentadas, determino a suspensão imediata de sua guarda sobre Mateus Vasconcelos. O menino ficará sob custódia temporária do Estado, aos cuidados da assistente social designada. Além disso, ordeno sua prisão preventiva pelos crimes de maus tratos, falsificação de documentos médicos, fraude processual e tentativa de estelionato. Os policiais presentes na sala aproximaram-se de Eduardo. Ele olhou ao redor como um animal acuado, buscando uma saída que não existia. Mateus, chamou em desespero. Filho, você não entende. Tudo o que fiz foi para o seu bem. O menino, que até então evitara olhar diretamente para o pai, finalmente encarou-o. Sua voz, embora infantil, carregava uma dignidade surpreendente. Não, pai, foi para o seu bem, nunca para o meu. Enquanto Eduardo era conduzido para fora, Mateus desceu da cadeira de testemunhas e correu para os braços de Ivone. Ela o acolheu com lágrimas nos olhos, abraçando-o como se nunca mais fosse deixá-lo ir. Acabou, meu anjo, sussurrou em seu ouvido. Você está livre agora. E pela primeira vez em sua vida, Mateus Vasconcelos chorou abertamente, sem medo, sem vergonha, lágrimas de alívio, de esperança, de um futuro finalmente possível. Um ano havia se passado desde o julgamento que mudara tudo. A pequena casa de Ivone, no bairro de Casa Amarela, em Recife, transbordava de vida naquela manhã ensolarada de domingo. O aroma de bolo de milho recém-saído do forno misturava-se ao cheiro de café fresco, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava profundamente com os anos sombrios na mansão Vasconcelos. Na varanda dos fundos, Mateus, agora com 11 anos, sentava-se à mesa de madeira rústica, concentrado em seu caderno de exercícios. Seu rosto havia ganhado cor. Seus olhos brilhavam com uma vivacidade que antes parecia impossível. Ocasionalmente erguia o olhar para observar os pássaros que visitavam o pequeno jardim, sorrindo para si mesmo antes de voltar à tarefa. Não acredito que está estudando num domingo de manhã, exclamou Ivone, saindo da cozinha com uma bandeja. Até parece que a escola não te dá lição suficiente. Durante a semana, Mateus sorriu fechando o caderno. É que amanhã tenho prova de matemática. Quero tirar 10 de novo. Meu gênio, brincou Ivone, bagunçando carinhosamente os cabelos do menino enquanto colocava a bandeja sobre a mesa. Mas agora é hora do café. Fiz seu bolo preferido. Os últimos 12 meses haviam sido de profundas transformações para ambos. Após o julgamento, o processo de guarda correra com surpreendente rapidez. Com o apoio decisivo de Teresa e de Renata Cavalcante, Ivone conseguira se tornar oficialmente a guardiã legal de Mateus. O fundo fiduciário deixado por Helena Vasconcelos, finalmente liberado para seu verdadeiro propósito, garantia que o menino tivesse acesso à educação de qualidade e aos tratamentos psicológicos necessários para sua recuperação. Eduardo Vasconcelos fora condenado a 12 anos de prisão pelos múltiplos crimes cometidos. A doutora Cláudia e outros envolvidos no esquema também enfrentavam processos criminais. A mansão e os bens do empresário haviam sido vendidos para pagar indenizações e cobrir débitos com a justiça. Dona Ivone? Chamou Mateus, interrompendo seus pensamentos. A senhora acha que minha mãe ficaria orgulhosa de mim? Ivone sentiu um aperto no peito. Era raro o menino falar sobre Helena, a mãe que nunca conhecera. Ao longo do processo, haviam descoberto que, ao contrário da história contada por Eduardo, Helena não morrera no parto. Falecera alguns meses depois em circunstâncias suspeitas que ainda eram investigadas.
Tenho certeza absoluta, meu anjo, respondeu segurando a mão do menino. Sua mãe deixou aquele fundo para garantir seu bem-estar, sua educação, seu futuro. Ela o amava muito e ficaria imensamente orgulhosa de ver como você é forte, inteligente e corajoso. Mateus assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. E meu pai? Ele sempre me odiou? Ivone suspirou. Estas perguntas difíceis surgiam ocasionalmente, e ela sempre se esforçava para ser honesta, porém gentil. Não acho que ele te odiava, Mateus. Acho que seu pai é um homem que só consegue amar a si mesmo. O problema estava nele, nunca em você. Antes que o menino pudesse responder, o som da campainha interrompeu a conversa. Ivone foi atender, retornando minutos depois acompanhada de Teresa, que trazia um bolo e uma pasta de documentos. Bom dia, campeão. Não saudou Teresa, abraçando Mateus. Pronto para o grande dia amanhã? Estou um pouco nervoso, admitiu o menino. Nunca falei na frente de tanta gente antes. Você vai se sair maravilhosamente bem, assegurou Teresa, sentando-se à mesa. Afinal, ninguém conhece essa história melhor que você. No dia seguinte seria realizada a inauguração do Instituto Mateus Vasconcelos, um centro de acolhimento e proteção para crianças vítimas de abuso e negligência. A ideia surgira do próprio Mateus, que decidira usar parte do fundo deixado por sua mãe para ajudar outras crianças em situações vulneráveis. Trouxe o discurso revisado, disse Teresa, retirando algumas folhas da pasta. Fizemos as alterações que você pediu. Mateus pegou o papel, percorrendo-o com os olhos. Seu progresso acadêmico no último ano havia sido extraordinário. De uma criança que mal conseguia se comunicar, transformara-se em um estudante aplicado, ávido por conhecimento, determinado a recuperar o tempo perdido. Está perfeito, declarou sorrindo. Obrigado. O restante da manhã passou tranquilamente. Teresa ficou para o almoço, trazendo notícias sobre o andamento das investigações contra os médicos que haviam colaborado com Eduardo ao longo dos anos. A maioria enfrentava processos no Conselho de Medicina, além das acusações criminais. À tarde, Renata Cavalcante também apareceu para uma visita rápida. A promotora, que se tornara uma amiga próxima da família, trazia um presente especial para Mateus, o resultado oficial do processo que alterava seu sobrenome. A partir de hoje, anunciou com um sorriso, você é oficialmente Mateus Silva, se assim desejar. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Adotar o sobrenome de Ivone havia sido ideia dele, uma forma de cortar definitivamente os laços com o passado sombrio e honrar a mulher, que sempre fora sua verdadeira família. O melhor presente que eu poderia ganhar, disse, abraçando Renata e depois Ivone, que também chorava emocionada. Na manhã seguinte, o Centro de Convenções de Pernambuco estava repleto. Autoridades, imprensa, representantes de organizações de proteção à infância e cidadãos comuns haviam se reunido para a inauguração do Instituto. A história de Mateus ganhara repercussão nacional, sensibilizando o país e desencadeando uma série de investigações sobre outras instituições suspeitas de maus tratos a crianças. Nos bastidores, Mateus ajustava nervosamente a gravata de seu terno. Ao seu lado, Ivone o observava com orgulho indisfarçável. Lembre-se, disse ela suavemente, não importa quantas pessoas estejam lá fora. Fale do coração como quando conversamos em casa. O menino assentiu, respirando fundo para acalmar-se. Uma assistente apareceu informando que estava na hora. Com um último abraço em Ivone, Mateus dirigiu-se ao palco. O silêncio foi imediato quando ele se posicionou diante do microfone. Sob os holofotes parecia ainda menor, mais frágil. Mas quando começou a falar, sua voz ecoou clara e firme pelo auditório. Bom dia a todos. Meu nome é Mateus Silva. Há um ano eu não conseguia dizer nem mesmo isso. Fez uma pausa, observando a plateia atenta. Depois, com crescente confiança, narrou sua história. Falou sobre os anos de silêncio forçado, sobre o medo constante, sobre a escuridão que parecia interminável. Mas também falou de esperança, de Ivone, de como um único ato de coragem pode mudar tudo. O instituto que inauguramos hoje não é sobre mim, explicou. É sobre todas as crianças cujas vozes foram silenciadas. Crianças que, neste exato momento,
Estão presas em situações das quais não conseguem escapar sozinhas. Precisamos ouvi-las, mesmo quando não podem falar. Precisamos vê-las, mesmo quando estão escondidas. Precisamos protegê-las, porque cada criança merece a chance de simplesmente ser criança. As palavras finais foram recebidas com uma ovação de pé. Flashes disparavam, captando o momento para a posteridade. No canto do palco, Ivone chorava silenciosamente, transbordando de orgulho. O Instituto Mateus Silva rapidamente se tornou referência nacional. Além de acolher crianças vítimas de abuso, oferecia treinamento especializado para profissionais de saúde, educação e assistência social, ajudando-os a identificar sinais de maus-tratos e negligência. Um sistema de denúncias anônimas foi implementado e campanhas de conscientização alcançaram os lugares mais remotos do país. 5 anos depois, uma equipe do maior canal de televisão do Brasil visitou o Instituto para uma reportagem especial. Mateus, agora com 16 anos, recebeu os jornalistas em seu escritório. Alto, com porte confiante e olhos serenos, pouco lembrava o menino frágil de outrora. Como você se sente olhando para trás? A perguntou a repórter. Há alguma raiva, algum ressentimento? Mateus refletiu por um momento antes de responder. Houve um tempo em que a raiva me consumia. Era como um fogo que queimava dentro de mim. Mas aprendi que viver com raiva é como tomar aquele remédio novamente. Te mantém preso, te impede de avançar. E seu pai? Vocês têm algum contato? Não, respondeu simplesmente. Alguns laços não podem ser reparados. Aprendi a aceitar isso e seguir em frente. O que você diria para outras crianças que possam estar passando por situações semelhantes? Mateus sorriu levemente, inclinando-se para a frente. Diria que o silêncio não é seu destino, que existe um mundo inteiro esperando para ouvir sua voz, que por mais escura que pareça a noite, o amanhecer sempre chega. E quando chega, você percebe que era muito mais forte do que imaginava. A câmera seguiu-o enquanto ele caminhava pelo instituto, mostrando as diferentes áreas. Salas de terapia decoradas com desenhos coloridos, uma biblioteca aconchegante, um jardim onde crianças brincavam sob o olhar atento de cuidadores. Em cada espaço havia vida, movimento, vozes. No pátio central, uma escultura moderna representava uma criança com os braços erguidos para o céu, como se celebrasse a liberdade. Na base, uma placa com os dizeres: para que nenhuma voz seja silenciada, para que nenhuma história fique por contar. Ao final do dia, quando todos os jornalistas haviam partido, Mateus encontrou Ivone esperando-o na entrada. Aos 73 anos, ela ainda mantinha o mesmo olhar doce e a mesma determinação de sempre. Apesar das ofertas de uma casa maior, preferira continuar na pequena residência em Casa Amarela, onde criara Mateus nos anos que se seguiram ao julgamento. Como foi? Luiz perguntou ela enquanto caminhavam juntos para o carro. Bem, respondeu ele, pegando a mão da mulher que considerava sua verdadeira mãe. Falei sobre o instituto, sobre nossos projetos futuros e sobre ele. Mateus suspirou. Um pouco. Não é mais tão difícil. Ivone assentiu, compreensiva. Sabia que recebi uma carta dele? Chegou semana passada. O que dizia? Ouçam que está arrependido, que entende agora o mal que causou, que gostaria de te ver quando estiver pronto. Mateus ficou em silêncio por algum tempo, processando a informação. Finalmente disse, talvez um dia. Não agora. Não há pressa, assegurou Ivone. Algumas coisas precisam de tempo. Naquela noite, em sua casa, Mateus abriu a gaveta da escrivaninha e retirou o velho urso de pelúcia, agora remendado e desbotado pelo tempo. Era o único objeto que trouxera da mansão Vasconcelos, uma lembrança tangível de uma época que parecia cada vez mais distante. Olhou pela janela para as luzes de Recife, que pontilhavam a noite como estrelas terrenas. Sua jornada havia sido longa e ainda estava longe de terminar. Mas o silêncio que um dia o aprisionara agora era apenas uma memória. Em seu lugar erguia-se uma voz, clara, forte e determinada. Uma voz que contava sua história não como uma tragédia, mas como um testemunho de resiliência. Uma voz que outros podiam ouvir e na qual podiam encontrar coragem para romper seus próprios silêncios. Uma voz que, finalmente, era verdadeiramente sua. A história de Mateus Silva
inspirou mudanças significativas na legislação de proteção à infância no Brasil. Já o Estatuto Mateus Silva, como ficou conhecido, estabeleceu protocolos mais rigorosos para o monitoramento de crianças com supostas deficiências, exigindo avaliações independentes e periódicas por equipes multidisciplinares. O Instituto expandiu-se para outras cidades do país, levando esperança a lugares onde antes reinava o desamparo. E em cada nova unidade inaugurada, uma pequena placa recordava a todos os visitantes a frase que Mateus pronunciara naquele tribunal, anos atrás, quando finalmente encontrara sua voz. Tentaram me silenciar, mas ninguém pode calar a verdade. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mateus e Dona Ivone tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada de emoções, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre superação e verdade. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se essa narrativa ressoou em vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o poder transformador da verdade. Compartilhem nos comentários qual momento desta história mais os emocionou. Estamos ansiosos para ler suas impressões.